3 semanas que eu saí do lugar de vocês. Não faz muito tempo que eu faço isso. Primeiro de tudo, a gente tem pouca coisa que fala sobre a infância de Jesus, né? Tem poucos registros. E tem um motivo para isso, porque naquela época eles tinham que proteger muito Jesus. Então, quanto menos ele aparecesse, mais garantido seria. Então, eu me baseei muito nesse livro. Ela é uma escritora argentina. Ela não é espírita, mas ela fez esse livro com base em mais de 20 anos. Deixa eu falar aqui. 20 anos de pesquisa nos centros culturais da Palestina, da Síria, da Grécia, da Alexandria, de Damasco, da Antioquia e da Ásia Menor, completados pelas informações obtidas nos antigos arquivos essênios de Moabe e do Líbano e nas escolas de sabedoria fundadas pelos mais ilustres sábios do Oriente. Aqui no livro ele não fala, mas tem lugares que falam que ela teve acesso aos registros acásticos. Esses registros acásticos seriam como se fosse um arquivo de tudo que já aconteceu no universo. E ela foi orientada pelo Hilarião, que eu acho que quem recorda da aula passada, a Dina falou um pouco dele, que ele foi o primeiro instrutor de Jesus quando ele era pequeno. E no livro tem uma coisa diferente. Ela não usa os nomes tradicionais. Então Jesus não é Jesus, Maria não é Maria, José não é José. Porque o tradutor ele fala assim, que como os nomes tiveram muitas variações ao decorrer dos anos, ela quis trazer um nome bíblico mais próximo da época. Então, Maria é Miriam, Jesus é Joshua e José é Joseph. Então, eu vou começar primeiro falando de Herodes. Herodes tiveram vários, né? Depois deles tiveram todos os seus filhos. E Jesus passou por praticamente todos os Herodes, mas esse em especial, que é o Herodes o Grande, é o que mais me interessa nesse momento, porque esse Herodes, ele foi o mais sanguinário de todos. Então, não sei se vocês lembram da história de que quando Jesus ele nasceu, os magos, que é da aula passada, os magos eles foram procurar o rei dos judeus que tinha acabado de nascer. Então, eles foram até o Império Romano, porque eles imaginaram que o rei nasceu onde, né? Os reis, junto com no palácio, mas não. E eles foram procurar Jesus, e quando Herodes ficou sabendo dessa história, ele ficou muito alarmado, porque ele era meio psicótico. Tanto é que tem histórias dele falando que ele matou 2 filhos dele, porque ele achava que ele tinha mania de conspiração, ele achava que todo mundo estava conspirando contra ele. Então ele ficou alarmado, chamou os escribas para perguntar onde esse rei ia nascer. E aí tem profecias falando que seria em Belém. Então a profecia ela fala assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes ele chamou os magos, né? Falou: olha, quando vocês acharem Jesus, vocês me avisam, voltam para me avisar, porque eu também quero ir lá adorar ele. Aí os magos foram, né, para Belém procurar Jesus, acharam ele, entregaram os presentes, e quando eles estavam retornando, no dia que eles iam retornar, eles tiveram um sonho, e eles foram avisados da índole de Herodes, que eles sabiam que Herodes ia tentar matar Jesus. Então eles foram avisados para não voltar e contar para Herodes. E no mesmo dia, José também teve um sonho, que falou para ele não, ele fugir, pegar Maria e Jesus, fugir só para voltar quando Herodes tivesse morrido. E assim eles fizeram. E aí Herodes, depois de um tempo, ele ficou sabendo dessa história, de que todo mundo encorpiu ele, né? E aí ele ficou muito bravo com isso. E aí foi aquela história das crianças. Ele mandou matar todas as crianças que fossem de Belém ou de um raio próximo e tivessem até 2 anos, conforme os magos tinham falado que ele teria a idade. E aí se cumpre mais uma profecia que fala: houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não existem mais. E aí, aqui eu coloquei um trecho do livro que fala, que é Maria, né, ela falando que ela não conseguia acreditar. Por que estão perseguindo uma criança, né? E aí aqui: quão cegos e maus deverão ser os homens dessa terra, para perseguirem deste modo a quem vem salvá-los. Pensava ela em sua ingenuidade simples e quase infantil.
E José também ficou muito chateado, né? Porque pensar, você tem que proteger seu filho, se alguém tentando matar ele é uma coisa muito difícil, né? Você lidar. Então Joseph, né, entristecido, pensava em seu lar abandonado. Em sua oficina, entregue a uma de 2 operários competentes, e naqueles 5 filhos de Débora e sua primeira esposa, que ficaram confiados a Salomé, irmã dela, na cidade de Canaã, onde possuíam parentes. Aqui a gente precisa lembrar que José já tinha sido casado com a Débora, então ele já tinha 5 filhos. Então para ele foi muito difícil ter que largar o ofício dele, que ele gostava muito, e ter que largar os outros filhos para proteger Jesus. Mas ele ainda até coloquei aqui que ele fala que ele faria de tudo para proteger Jesus. Então, Maria, juro-te por Jeová que, enquanto tivesse de perder aqueles filhos por causa desta viagem, bendiria a Deus se pudesse salvar somente este, que é o seu profeta escolhido. Então eles estavam dispostos a sacrificar tudo só pelo bem de Jesus, né? Então eles ficaram 5 anos e 7 meses fugindo com Jesus, né? Ficaram escondidos com os essênios. Então 5 anos e 7 meses passou Joshua ali com seus pais, recebendo 2 essênios, juntamente com a mais doce ternura, os princípios da vasta educação e instrução espiritual e moral, que deviam ir despertando lentamente o excelso espírito luz oculto sob aquele envoltório de carne. E aí José, ele foi 3 vezes ele foi visitar os filhos dele, que ele também não precisava ver como é que estavam, né? E nesses 5 anos ele foi 3 vezes. Na última vez que ele foi, ele ia na surdina, né? Parecia um fugitivo, tinha que se esconder, ia sempre à noite. E aí, na última vez que ele foi, ele descobriu que Herodes tinha morrido. E aí, ele voltou, contou para Maria e falou: olha, Herodes morreu, agora a gente pode ir. Daí, eu coloquei: a regressar da última dessas viagens, trouxe para Miriam a notícia de que o rei Herodes tinha morrido. Naqueles dias, consumido por horrível câncer que o havia roído desde a garganta até os intestinos, fazendo com que emitisse lastimosos gritos ouvidos a grande distância, tal como as lamentações das mães eutemitas, quando se lhes degolaram os filhos. Vocês verem que ele teve o fim que ele mereceu, né? Porque ele dividiu uma A Bíblia fala que ele foi comido pelos bichos. Então, a justiça dele foi um pouco antes. Não foi divina só. Bem A Edna falou na última aula sobre a morte do Hilarião. E eu coloquei aqui que foi o primeiro, né, ele foi o primeiro contato de Jesus com a morte de alguém. E aí eu coloquei essa passagem que eu achei super bonita dele explicando, né? Porque quando Jesus tinha 6 anos, o Hilarião morreu. E ele não conseguia entender o que era a morte, porque ele viu o Hilarião deitado e falou assim para a mãe dele, né, por que ele não acorda, né? Por que ele não se mexe? Não consigo, dói para mim ver ele ali. E aí ele ficou doente, né? Depois que passou a primeira dor, ele ficou doente. E eu achei interessante que o método deles de curar foi muito parecido com os passos que a gente faz. Que eles pegaram Jesus, ele ficou com uma febre, então eles colocaram ele no leito e os 7 essênios ficaram em volta dele por dias até ele se recuperar da febre. Então, eu não sei, na minha cabeça eu imagino que eles estavam doando energia para ele poder se recuperar. E aí eu coloquei aqui da morte do próximo servidor, né, que deu Abdal, acho, se não me engano, que sucedeu o Hilarião para ensinar Jesus. E aí ele explicando sobre a morte. Servidor, disse, julguei que jamais houvesse de ficar consolado em ver adormecido o servidor Hilarião, a quem eu muito amava. Mas como podes notar, já estou consolado e tenho novamente vontade de jogar e de brincar. É razoável que assim seja, meu filhinho. Eu acho bonitinho que eles chamam tudo ele é filhinho. Eles são muito fofinhos com ele. Porque é a lei de Jeová que vivamos poucos ou muitos anos sobre a terra, onde devemos deixar este corpo físico para dar liberdade ao pássaro azul que canta prisioneiro aqui no nosso interior. E eu tenho também aqui dentro um pássaro azul. Que belo e radiante é o teu pássaro azul, filhinho. Terei eu também que adormecer como Hilarião para que o meu pássaro azul voe em liberdade? E achei interessante que ninguém escondeu para ele que ele ia morrer. Fala, não, né, você nunca vai passar por isso. Não, eles foram bem sinceros desde o início, né? Também deverás que adormecer quando hajas terminado a tarefa que deve cumprir sobre a terra. E que tarefa é essa? Poderias dizer-me? Perguntou o menino com seus grandes olhos cor de âmbar radiantes de inteligência.
salvar almas, muitas almas, que são também pássaros azuis, cativos e prisioneiros pela ignorância do pecado. Pelo pecado. Aí eu coloquei aqui o despertar da consciência. Calma só um minuto. O João Bíblia. É a gente É o orgulho da consciência. Então, o que a gente tem que tirar de importante aqui, né, que eu coloquei, de instante a instante, despertando para a consciência própria dessa hora solene de sua vida de Messias instrutor de humanidades. Sendo desprendido de sua pequena urna material de poucos anos, murmurou com voz apenas perceptível: basta, basta. Minha débil natureza física não resiste mais. 3 dias de esquecimento de ar puro, de sol ardente, dar-me-ão nova vida e energia para continuar escutando. Daqui que a gente tem que tirar que, assim, apesar dele ser uma criança, dentro dele existia o Espírito de Jesus, que é o, como chama? Planetário? Governador planetário. Então ele tinha todo aquele conhecimento dentro do corpo de uma criança. E ele tinha momentos que, se você ler o livro, você consegue perceber que do nada ele falava coisas que não combatia com uma criança, do nada ele voltava assim, saltitando, andando pela coisa que você fica assim, o que está acontecendo? Então a gente tem que levar em consideração que ele tinha esses momentos de despertar da consciência, mas que ele não podia despertar naquele momento. Ele tinha que aos poucos aprender a ir libertando e ouvindo a sua voz interior, digamos assim. E aí os essênios eles ficaram o tempo todo acompanhando a trajetória de Jesus, acho que até uns 19 anos. E aí um deles, o Hazan, ele falou para ele, né? Olha, para Maria e para José, olha, vocês têm que levar Jesus na sinagoga, porque ele precisa começar o ensino religioso dele, ele precisa aprender a como controlar, ele precisa aprender a lidar com o que ele fala, né, para ter uma melhor fundamentação. E aí ele coloca aqui, um pequeno que pensa mais do que permite a sua idade. Razão por que vos peço que os leveis à sinagoga no primeiro dia em que fordes lá. O menino começa a despertar para as suas grandes realidades. Quando no sábado seguinte a família de José se dirigiu à sinagoga para ouvir a leitura e explicação dos livros sagrados, Jesus foi também sendo levado pela mão de sua mãe. E aí ela pergunta: hoje não me disseste nenhuma palavra, meu filho. Mãe, quando voltarmos à sinagoga falarei tudo o que queiras. E por que não agora? Porque agora estou escutando com uma voz profunda que diz grandes palavras em meu íntimo. A mãe calou-se, mas apenas apressou-se em tocar os dedos na testa do filho. Eu fico pensando, né? Hoje em dia ainda tem muita coisa que às vezes a criança fala uma coisa que você fica assim: o que está acontecendo? Como assim você está falando isso? Imagina naquela época que eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, ela achava que por mais que ela soubesse de tudo que ele ia fazer, né, do futuro, que ele tinha um futuro grandioso, ela não imaginava que desde pequeno ele ia saber falar essas coisas, que ele ia ser assim, né? A educação de Jesus. A educação de Jesus eu gosto de dividir em 2 tipos. Para mim ele teve a educação tradicional, porque ele teve todo o acesso ao conhecimento dos essênios, porque ele viveu muito tempo com eles. Ele teve todo o acesso a toda a educação judaica também, porque ele frequentou a escola judaica junto com as outras crianças. E ele também teve o ensino, ele aprendeu o ofício de José, ele sabia a carpintaria, e também aprendeu o ofício da mãe. Então ele sabia cuidar da casa, ele cuidava dos irmãos, porque tem lugares que falam que Maria teve outros filhos depois. Então ele sabia fazer de tudo um pouco, né? E ele teve a educação espiritual também. E a educação espiritual, ela consistia em algo, de tempos em tempos, os essênios pegavam Jesus, levavam para o monte Carmelo, marcadora com um monte. monte, né? Tabor, e levava ele para aprender a controlar a mediunidade dele. E tem passagens falando que às vezes ele dormia e aí os essênios começavam a escrever. E quando ele acordava, eles estavam lá escrevendo tudo que ele falava. E aí eu coloquei aqui, ó: o importante é que estou aqui a pedido do Hazan para encarregar-me da educação imediata do vosso filho, até que ele seja um pouco maior e possa internar-se de tempos em tempos em algum de nossos santuários. Creio que a missão que ele traz para o meio da humanidade que não é segredo para nenhum de vós. Educação espiritual, que eu coloquei aqui, ó. Com seus 16 anos foi Joshua o mais jovem aluno do liceu, ignorado e oculto das grutas do Monte Tabor. Com 16 anos ele completou a educação espiritual dele, digamos assim.
Da vida toda, né? Que todo mundo demorava uma vida. Talvez nem uma vida, né? Várias vidas. 16 anos eu já estava já pronto. Jesus, desde pequeno, desde bebê, ele fazia curas, né? Tem uma história, é uma história que eu imagino assim, que você tem que não levar ao pé da letra, que eu não coloquei aqui, mas que é do menino endemoniado, que ele cura, que é assim, o sacerdote ele tinha um filho que estava cheio de demônios. E aí esse menino foi na hospedaria que estava José e Maria e foi lá atormentar eles. E Maria ela tinha acabado de lavar as fraldas de Jesus e ela estava pendurando na madeira. E aí o menino foi lá e pegou a fralda e colocou na cara. Quando ele colocou a fralda na cara, os demônios foram embora e o menino voltou. E aí ele pegou, né, foi lá, contou pro pai dele. O pai dele falou, nossa, você está curado, né? O que aconteceu? Aí ele falou tudo o que aconteceu, contou a história e o pai dele admite que o Filho de Deus estava lá, porque só para curar ele. E aí eu coloquei uma outra cura de quando ele era pequeno, ele devia ter uns 7 anos. E aqui, quando esse menino falou daquela maneira, pensei que Deus falava por ele. Essa daqui é uma moça, é a mãe da menina que foi curada. E quando seu pai o trouxe de volta a seu lugar, eu que estava atrás dele, com grande fé, pus as mãozinhas da minha menina sobre os seus ombros e rezei ao Senhor. Se este menino é um profeta como Samuel, que minha menina seja curada deste horrível mal. A criança adormeceu e eu a cobri com meu manto, até que, faz alguns momentos, quando me dirigia para casa, ela despertou. Então foi grande meu assombro ouvi-la sã e limpa das horríveis chagas que tinha. Podeis vê-la? Nem sequer parece ter estado enferma jamais. E aí depois, mais pra frente, ela estava contando pro Razan isso que aconteceu, né, que a filha dela foi curada por Jesus. E aí Maria, desesperada, procura Jesus, né, pergunta o que você fez, o que aconteceu. E aí ele fala, né, a menina foi curada, mas ela não merecia ser curada. Aí ela ficou olhando assim, como assim não merecia? Aí ele fala, lembra quando a gente foi na fonte um dia? Eu vi ela roubando de um pomar alheio uma maçã. Só que eu permiti que ela fosse curada, para ela lembrar que Deus é sempre bom, independente do que aconteça. Eu nem sabia que não podia roubar maçã. Ele é meio extremista quando ele é pequeno. Nossa, demais. E aí eu coloquei... Falou, aconteceu. Eu coloquei essa aqui, ele já estava um pouco maior, ele já tinha uns 17 anos, para a gente ver a diferença das curas dele. Para ver como ele, quando ele era pequeno, ele era mais de toque, e aqui ele já conseguia controlar mais. Então aqui ele estava passando, ele estava numa das viagens com os recentes, e ele estava passando por uma casa. E aí tinha uma menininha que era ruiva, e aí ela achou, no livro fala que ele é ruivo também, e ela achou legal, assim, ele é ruivo igual eu. E aí ele começa a conversar com ela e descobre que a avó estava doente. Daí, a Nora retirou-lhe as ataduras da perna e Joshua, fortemente concentrado, foi derramando gota a gota a água que havia vitalizado com seu hálito e com o olhar. A pobre anciã exalou um gemido doloroso, como se violentamente lhe houvesse arrancado um pedaço da pele. A chaga fez-se vermelha em carne viva e começou a destilar gotas de sangue, que a respiração de Joshua foi secando lentamente. A água da taça terminou e a ferida foi novamente vendada. O sol do amanhecer encontrar-te a curada avó, disse amorosamente Joshua beijando-a na face. Então aqui a gente consegue ver que ele já conseguia controlar muito melhor a mediunidade dele para curar. E Jesus também teve dificuldades, né? Desde pequeno, tem ainda um trecho do livro que fala que ele foi um mártir desde pequeno, porque ele sofria muito. Coitado, ele sofreu bullying quando era pequeno, não é só a gente que sofre. Naquela época tinha. Então, bullying é mais antigo que a gente pensa. Ele tinha problemas tanto dentro do lar, porque os outros irmãos dele tinham muitos ciúmes dele. Então surgiram certas dificuldades no próprio lar com os filhos do primeiro matrimônio de José e Débora. De fato, as exceções e os privilégios despertaram necessariamente o ciúme nos espíritos poucos evoluídos. E também ele tinha problemas com as outras crianças da sinagoga, da vila que ele morava. Porque as crianças não entendiam, elas gostavam de roubar, sei lá, roubar uma fruta de alguém e sair correndo. Ele já não gostava daquilo. Eles gostavam de... era diferente. Eles gostavam de pegar e xingar
O leproso, ele já não gostava, ele não entendia por que eles estavam falando aquilo pra ele. E aí, eu coloquei aqui pra mostrar que o preconceito que eles tinham com ele era tão grande que chamava até ele de débil. Joshua não gostava de furtar frutas em quintais alheios, pois essa é muito excitante e deleitosa para a maioria das crianças. Ele ficava magoado a ponto de chorar fortes e sentidos prantos quando alguns apedrejavam com fundas as pombas e os melos. Olhava com horror e espanto se ao passar um ancião, um corcunda ou um leproso, a garotada promovesse um vozerio de palavras nada doces e lisonjeiras. Os de piores instintos começaram a chamá-lo o filho pascoalho do carpinteiro ou o simplório filho de Miriam, motivo pelo qual as outras mulheres compadeciam grandemente que ela tivesse tido tão pouca sorte com o seu primogênito, pois achavam evidente que se tratava de um menino retardado, débil, esquivo e, em resumo, sem as condições necessárias para ser um varão forte em toda a extensão da palavra. Graças a Deus. Tudo devia ser feito com a maior cautela e discrição possíveis em face do grande temor que os essênios tinham pela intransigência da Judéia. Tem uma parte no livro que fala de um dos filhos de José, que era o que mais gostava de Jesus. Ele também se chamava José. E tem uma passagem que ele fala que teve um dia que Jesus estava lá e as crianças ameaçaram apedrejar Jesus. E aí ele entra na frente. E aí ele recebe uma pedrada no peito. E mais pra frente ele acaba morrendo por causa dessa pedrada, porque criou um mal pra ele. Deu um problema no coração dele e ele acaba morrendo. Então, para ele não correr esses riscos, eles tiveram que tirar ele do ensino com as outras crianças. E ele começou a aprender em casa. Então, Rosa ia até a casa dele para ensinar. Julia? Daí a primeira viagem para Jerusalém, que é a da Páscoa. A Páscoa, para quem eu pesquisei, para quem não sabe, a tradição ela é muito antiga. Não sei se vocês lembram do Egito, das pragas no Egito. E a última praga é a morte do primogênito. Então, naquela praga, os judeus eles foram avisados que eles tinham que matar um carneiro e passar o sangue nas portas para que não fossem atingidos. E Páscoa, em hebraico, significa passagem. Então, ficou marcado esse dia, que é o dia da passagem. E aí, a Páscoa ela continuou sendo celebrada, só que ela mudou para o templo. Antes era nas casas, e ela passou a ser celebrada no templo, só que continuando o sacrifício de animais. E aí o costume dizia que aproximava-se as grandes festas da Páscoa e começavam os preparativos para a grande viagem na cidade dos reis dos profetas de Jerusalém. O dito costume quase erigido em lei obrigava os meninos que houvessem atingido os 12 anos, e Joshua estava ao umbral dessa cidade, seria pois a primeira vez que iria à grande capital da nação hebreia desde os primeiros dias de sua infância, ou seja, desde que fora consagrado no templo. Estava ele assim designado a formar parte da numerosa caravana de Nazaré, uma caravana nazarena com destino de Jerusalém. Daí eles foram para lá. E lá, a Páscoa não era um dia só, ela era, não sei se chegava a ser uma semana, mas eram vários dias. E durante os dias antes do dia da Páscoa, os detentores da lei eles ficavam falando no templo e explanando sobre os assuntos. E um dia estava um dos doutores da lei falando, e Jesus ele estava muito animado, ele queria muito participar de tudo. E aí ele estava lá, ele não podia entrar no templo onde estavam falando. Porque ele estava só com a Lia e ali os homens eram separados, as mulheres estavam num e os homens no outro, e ele não podia entrar sozinho. Então ele ficou lá na balaústras, olhando, tentando enxergar. E eles estavam falando sobre os terríveis castigos de Deus para os infratores da lei, estava tendo a maior discussão. E aí viram Jesus lá e falaram assim, bom, vamos chamar a criança para ver o que ela fala sobre, E aí, ele fala, o sacerdote fala, considerando que escutaste o debate e que compreendestes, dize quem de nós está com a verdade. O Altíssimo se compraz, às vezes, em falar pela boca de um inocente. Essas palavras foram pronunciadas pelo sumo sacerdote com muita doçura e um leve sorriso à vista do menino.
Vós que sois aqui o chefe supremo, não podeis pô-lo de acordo? Ele já era bem, né, sincero. Ante essa resposta, o assombro atingiu os ouvintes. Sendo assim, continuou Joshua, Jeová responder-vos-á por minha boca. Não me conhece nem me compreende quem fala de minha cólera e de meus castigos. Eu sou uma essência, uma luz, uma vibração, permanente e eterna. Poderá encolarizar-se a essência à luz da vibração? Vós vos encolarizais e castigais sob o impulso da cólera, mas eu não sou um homem revestido da vossa grosseira materialidade. Assim disse Jeová, o imortal, que não teve princípio nem terá fim. Joshua guardou silêncio, os doutores se entreolharam e aqueles que as ocultas eram essênios compreenderam claramente que aquele menino era um vaso que trazia um caudal de luz divina e derramar-se-á sobre a terra. Então ficou aquele clima tenso, né? Ninguém estava esperando a criança falar isso, né? Todo mundo ficou olhando e todo mundo ficou querendo saber quem que era o menino depois. E aí ele saiu, e aí a Lia chamou, ele saiu silencioso, o pequeno levantou-se sem que ninguém o tivesse. E a Lia chamou a mãe dele, né, Maria, para falar o que tinha acontecido. Aí ela fala, mas meu filho, o que fizeste? Foram as primeiras palavras ouvidas por Joshua. Nada, mãe, eu não fiz nada. Os doutores congregados no templo não se entendiam e me chamaram para que Jeová, por meu intermédio, os pusesse de acordo. Eu disse apenas o que Jeová me mandou dizer. Ai meu Deus, suspirou a inocente mãe. Agora desencadearão uma perseguição contra nós e os santuários essênios estão muito distantes para que possamos ocultar-nos nele. Não temas, mãe, que o Pai Celestial tem meios de sobra para proteger-nos. Vamos para casa que estou cansado e tenho fome. E deitou a correr pela ruazinha tortuosa que levava para a casa de Lia. É aquela típica passagem de mãe desesperada com a criança. E ele disse, não, tá tudo tranquilo, mãe, vamos ter de boa aqui. Tô com fome. Vamos comer, que vai depois jantar hoje. Eu tô com fome. E aí finalmente chegou o dia da Páscoa. E ele estava muito animado com a Páscoa, né, com o dia. Ele entrou no templo, achou tudo lindo, bonito. Até que ele viu o sacrifício dos animais. Então ele viu os sacerdotes cheios de sangue, com aqueles cutelos enormes, matando os animais que ele estava acostumado a brincar. E ele ficou extremamente horrorizado com aquilo. Começou a sair correndo, quis sair de lá, e aí Maria foi atrás dele, perguntou o que estava acontecendo. Ele falou que Deus não estava naquele lugar, porque Deus não falou em nenhum momento que você tem que matar. Ele falou, Deus é amor, né? Por que vocês estão sacrificando os animais? E aí Maria já fica desesperada de novo, quem está ouvindo isso, né? Está indo contra as tradições. Coitada, ela viveu desesperada. A Maria E aí depois... E aí depois perguntaram para ele, né? O que tinha acontecido, aí ele falou, o templo é a casa de oração a Jeová, e eu o vejo como um matador de animais. O Pai Celestial é piedade e amor, por isso repudio o amor dessas matanças. Ele que principalmente a pureza do coração e o cumprimento de sua lei, e não a abundância das ofrendas vidas com o derramamento de sangue. E aí eu coloquei aqui do conflito interno que Jesus teve, porque não é só a gente quando é adolescente que tem esse problema, né? Fica meio perdido na vida. E ele, depois desse fato do templo, ele ficou muito abalado com essa matança. tingiu o cabelo. Ficou brinco. Uns piercing, as tatuagens. Ele ficou muito abalado com isso. E aí ele se questionava muito sobre tudo, né? Aí eu falei aqui os questionamentos dele com 15 anos. Naquele afastado rincão do horto, o homem luz de 15 anos de idade dialogava com seu eu interno. Foi para isso que eu entrei na vida física, deixando aquele esplêndido divino céu dos amadores que Antônio descreveu em seus maravilhosos relatos, para regar hortaliças, matar formigas, remover os secadores de frutas, guardar os martelos e escopros, para vegetar como um animalzinho qualquer que come e dorme no trabalho? Estudar os livros sagrados, para que, se os doutores e os sábios de Israel os deixam ser ruídos pelas traças em armários fechados que redigiam outros que delineavam caminhos novos para a humanidade, a qual, se era má por força do egoísmo e da ignorância, está ficando proporcionalmente pior, afastando-se cada vez maior da verdadeira lei divina escrita por Moisés?
Os profetas, quem hoje em dia se preocupa com os profetas se existem tantos sábios e doutores que interpretam as leis de Deus de maneira a não prejudicarem as conveniências dos poderosos e mantenham o povo progressivamente mais submisso e escravizado? Se os grandes profetas da antiguidade foram esquecidos, como posso sonhar em ser escutado? Eu, pobre de mim, desaparecido entre as ferramentas de um humilde orbe galileu. Que fugaz e enganosa visão é a dos anciões de nossos santuários essênios, que alimentam a ilusão de que eu seja o Messias de Israel. Eu, mísero adolescente desconhecido, filho de um artesão de Galileus, com relação aos quais se diz que desse meio nada de bom pode sair, entorpecido pela inatividade, decepcionado por minha própria capacidade, cansado de uma vida inútil e sem nenhuma finalidade definitiva. Vejo-me como uma árvore improdutiva para a vida física e estéril para a vida espiritual. Tais eram os monólogos de Joshua durante o último desses 3 anos, ou seja, quando ele havia completado 15 anos de idade. Então ele estava assim numa crise brava de identidade. Só que aí... Pegou a caderneta. Quando ele estava com 19 anos, ele se encontrou de novo, né? Ele aceitou sua missão. É isso mesmo, não dá pra fugir, sou eu mesmo. E aí eu coloquei aqui, que falei, a lama pura e luminosa de Joshua continuava esvaziando-se como um vaso de água clara sobre as páginas de sua caderneta na bolsa. E quando ele, depois disso, quando ele tinha 19 anos, os essênios eles resolveram dar mais tempo para ele, porque ele passava já muito tempo meditando, sozinho no mato, então eles resolveram dar mais espaço para ele, porque já estava na hora dele começar a andar com as próprias pernas. E aí tem ainda o diálogo, ele falando assim, vocês estão me abandonando? Como assim vocês estão me abandonando? Ele, não, a gente não está te abandonando, a gente só está te dando mais espaço, né? E aí eu coloquei aqui, Joshua, disseram um dia, ensinamos de tudo quanto sabemos da ciência de Deus e das almas. Queremos ter chegado o momento de que por ti mesmo ponhas em prática tudo quanto aprendeste, que sejas teu próprio juiz no que diz respeito às tuas faculdades superiores e a todos os atos de tua vida. Agora já és livre para estudar o que quiseres, para fazer concentrações, transportes, desdobramentos de teu eu íntimo, irradiações de força magnética à distância, ou em presença sobre os seres ou elementos, segundo o teu critério julgar razoável ou justo. No entanto, diante de alguma dúvida ou tropeço, bem sabes como procedemos todos nós, na concentração mental da noite, e todos em conjunto fazemos uma hora de consulta e comentários. Faze de conta que és um dos nossos, o mais jovem em idade física é a verdade, porém o mais idoso como espírito. E aí eu... passei pro quadrado. E aí, depois desse abandono que ele sofreu, né, ele ficou muito chateado e ele resolveu criar um diário dele. Então, nessa conversação com seus mestres, surgiu em Joshua a ideia de escrever no diário em sua caderneta de bolso. Para sentir-se menos só, escrevia ali dia por dia suas impressões, lutas, ansiedades e aspirações mais íntimas. Aí eu coloquei aqui que é algo similar com a gente, né? Que a gente vai começar a fazer, vocês vão começar a fazer. Eu já estou fazendo. Eu lutei muito contra a caderneta, mas é assim, se até Jesus fazia, quem sou eu para não fazer, né? Então é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, hein? Tirar as dúvidas agora, Maria. Não, Vai não. É só assim, fazer um pequeno resumo. O que a gente pode ver? Jesus, ele veio como nós, né? Veio criança, ele não veio sabendo da missão dele, a consciência foi despertando aos poucos. Então, assim, ele sempre fez curas, desde quando era bebê, tem essa história da fralda. Tem várias outras histórias, ele criava, tem uma história em que ele criou um passarinho do barro. Então, assim, sempre ele curou, porque ele formou o planeta, ele é co-criador do planeta Terra, então ele tinha todo esse, vamos dizer, esse poder dentro dele, ele não tinha total consciência. Foi despertando aos poucos, ele sofreu bullying, porque não era uma criança igual às outras crianças. A Maria, José e Maria
também se viam apertados o tempo todo com ele, porque ele não era uma criança igual aos outros, ele fazia perguntas, ele questionava, então eles viviam assim com o cabelo em pé. Tem várias histórias aqui no Harpas Eternas. José tinha dia que ele falava, meu Deus, com as coisas que aconteciam. Então, assim, muitas coisas, as pessoas achavam que ele era um pouco retardado, porque ele não queria fazer as mesmas coisas, ele não queria comer da mesma forma que os outros. Então, assim, tem muitas coisas na infância dele que não tem nos evangelhos, né, canônicos, mas que tem, assim, né, nesses outros livros, tá? Algumas coisas são registradas lá em escritos, outras coisas são mediúnicas, mas tem muitas passagens sobre a vida dele, né, nesse período, e que ele foi despertando um pouco para a missão, né, planetária dele, até que acho que uns 19 anos, né, Mar? Que mais ou menos, e que ele aceitou que ele era realmente o Messias, né? Então ele estudou, ele viveu como a gente, ele aprendeu, né? É óbvio que quando ele aprendia no templo, uma palavra que se falava, ele ia 10 mil vezes além do que todo mundo, né? Ele tinha um raciocínio, uma inteligência muito maior. Então, assim, é bem legal. Tem uma história que eu até te falo para ela, que tem no livro, como que ele, para a gente entender como é que ele pensava. Então, José, ele era um carpinteiro e ele fazia muitos serviços para pessoas assim, que tinha de posses, ele era muito requisitado e Jesus trabalhava com ele. E aí uma vez, Jesus era pequenininho mesmo, e ele ganhou um pássaro lindo assim, né? Aí José veio todo feliz com o presente que ele tinha ganhado, né, um pássaro na gaiola, né? A hora que Jesus viu, ele amou o pássaro, ele foi lá, era um pássaro super caro, assim, raro. Ele foi lá, pegou a gaiola, abriu, o pássaro voou, a felicidade dele, José quase morreu, né? Então era assim que ele pensava, então era desse jeito, não era nada esse pássaro que você vai pegar esse pássaro lá. Então a felicidade dele era outra coisa muito diferente, não é assim o que a gente está, o que eram acostumados, o que a gente está acostumado, então a outra cabeça, outro sentimento. Então, assim, Mas o livro Harpas Eternas é muito interessante, são 4 volumes. O primeiro é mais difícil de ler, mas depois a gente engata uma quarta e vai. Mas nada, nunca tinha lido nada a respeito da infância de Jesus com tanta propriedade como nesse livro. É muito interessante, quem tiver a oportunidade. Esse livro é traduzido, né? ela é argentina. É argentino. Não dá assim, não vai falar que tudo que está ali realmente aconteceu, a gente não sabe assim, né? Mas muitas coisas têm já outros relatos que são parecidos e muita coisa tem muito a ver realmente com a personalidade dele, né? Então, assim, descreve realmente ele, como que ele era, como que ele pensava, é bem legal esse livro. Assim, é fofinho, igual a Mariana falou, muito fofinho a forma como se refere. Mas é difícil. Ele é difícil. Mas só o primeiro volume, depois você gostou. O primeiro é mais complicado. É uma linguagem um pouco mais difícil. Depois a gente vai acostumando, assim, né? E vai ficando interessante, a gente vai querendo ler, sabe? É bem legal mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que o povo quer comemorar. Não, eu quero fazer uma pergunta. Essa daí, Tem que ser, A pergunteira. Não, sabe por quê? Naquele vídeo que vocês mandaram pra gente, aquele rapaz explicando, fala do Evangelho Apócrifo de Tomé, que fala muito da infância de Jesus. E o que eu achei interessante é que o Jesus, quando criança, ele também, por justiça, ele também praticava mal, ele matava as pessoas também, a palavra dele matava. Mas aí Eu pego no vídeo lá, falando. esse evangelho eu vi lá. Ele fala, essas histórias eram muito baseadas no que Maria contava, porque depois eles viveram com ela, então ela contava sobre as histórias que aconteciam com ele. E aí tem várias situações. Primeiro que histórias que foram contadas, e aí quem conta aumenta um ponto. Tem essa questão. Tem uma outra questão também, que é a forma de linguagem. Então, quando fala morreu,
Porque tem a questão lá que ele fala para o menino, você será morto, secar, você vai secar. Então, a gente tem que buscar às vezes uma tradução mais fiel, porque às vezes não é exatamente essa palavra. E outra coisa, quando se fala no Evangelho de Tomé, fala muito sobre estar morto, viver, estar morto, e só que quando se fala sobre isso, o sentido é morto são as pessoas aqui no planeta Terra que vivem na matéria sem estarem ligados à vida espiritual. Então, ele não fala, você ouvirá essas palavras e viverá, né? Então ele fala muito sobre viver. Viver quer dizer, no sentido de que você vai transcender o seu espírito. Então, quando fala, tem essas questões do menino lá, que ele fala que o menino secou e tal. Mas aí a gente tem que buscar realmente o sentido disso, porque com certeza Jesus não matava. Não é uma interpretação que eu consigo entender. Na hora que no vídeo que foi passado, eu falei, nossa, mas não é que é cruel, mas é uma coisa que era injusto, mas muito. Ele parecia que ele não sabia controlar muito bem o que ele fazia. Então ele soltava. Não acredito, tá? Tem muitas discussões sobre isso, mas eu não acho que ele matava. Tanto é que tem é mais uma questão de interpretação e forma de linguagem. Tem alguns estudos que falam, alguns desses vídeos que mostram que, acho que não sei quem foi, um dos essênios pediu para que José levasse ele quanto antes para poder aprender a lidar com tudo isso que ele possuía, porque era uma coisa assim, todo mundo tinha pavor, ficava morrendo de medo. Ao mesmo tempo que tinha muita adoração, mas tinha medo de falar alguma coisa, ele fica contrariado e pá, secava, entendeu? A palavra dele é verbo, né? Então, a palavra dele verbo, tinha muito poder. Mas não acredito que ele faça mal. Às vezes tem a história do professor que chamou a atenção dele, né? Isso mesmo. E aí o professor ficou doente. Então, só que imagina assim, a gente às vezes tem que pensar e começar às vezes refletir sobre essas questões. O que será que aconteceu que ele falou e o professor acabou ficando, caiu doente, né? Não sei, a gente tem que entrar, procurar um sentido mais profundo. Tá? Eu não sei falar. Não no sentido de vida e morte, no sentido de morte meio que espiritual. Assim, não é um sentido literal. A gente, quando vai estudar, né, a Bíblia, tem lá várias interpretações. Tem a interpretação literal, que a gente nunca deve usar. É muito pouca coisa literal que tem na Bíblia, e esses evangelhos fazem parte, que eles não foram reconhecidos, mas são escritos da mesma época. Então não dá para fazer uma interpretação literal. Quase nada se faz interpretação literal. A maioria dos escritos a gente tem que buscar uma interpretação mais espiritual, uma interpretação mais profunda. Eu acho que assim, Jesus tinha muita mania de, tipo assim, tá falando na sinagoga, ele ia lá e interpretar, não, você tá falando errado. Então ele tinha muito lapso de consciência no meio de todo mundo. Então esse eu acho que era o maior problema desse, a maior preocupação, dele ser exposto e aí tentar começar a perseguição muito antes disso. Então acho que ser impulsivo. Ele falava, ele não tinha controle das coisas que ele ouvia dentro dele. Então ele achava assim, se Deus está falando por mim, por que eu não posso falar para os outros também o que eu estou ouvindo? Então ele era muito impulsivo nesse sentido. Então eu acho que a preocupação dele de levar ele logo para ter o aprendizado é para manter maior a descrição dele e aprender a ser. Mas ele não era inocente demais? Mas é que nem a criança, né? Mas é assim, assim, ela fala, né? Ele falava, porque ele falava, só que era muito profundo, você viu? Quando ele sonhava, os essênios ficavam lá anotando que ele falava dormindo, então era assim, era tudo muito profundo. Isso foi passar despercebido, né? Não podia chamar tanta atenção naquela época. Mas é interessante, quem quiser buscar, ler algumas outras coisas, trazer depois pra gente essas questões aí, para buscar alguma interpretação, porque eu não sei falar a verdade. Eu não ouvi, eu achei interessante. Sabe que uma vez eu ganhei de um padre daqui do Açu, que já faleceu, o Evangelho de Tomé. É bem bonito. Mas eu não dei confiança para ele. Agora que eu me interessei, eu já cansei de procurar e não acho. Eu Tomé, justamente, ele tem que ver para crer e acreditava. Pois é. E
Isso, um loginho Tem agora. PDF. Tem PDF? Tem, vou colocar o link. Tem do Evangelho, tem PDF. É bem. E agora, tem um Nossa, é bem outro, verdadeiro. esse eu já li. É, o Evangelho Secreto da Bíblia de Nazir. São, ela São narrando, narrativas, né? ela narrando as coisas para Lucas e João. A gente tem que, às vezes, quando lê essas coisas, tem que ler e analisar. Porque às vezes depois voltar e voltar. a fonte não é muito segura. Tá? Bom, então, acho que alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que é isso. Então, a gente trouxe uma lembrancinha para vocês.